Oi, gente, tudo bom com vocês? Mais uma vez, o Bananinha se descascou. Fez aquele espetáculo à parte que só ele sabe falar e dessa vez, porque o pai dele recebeu essa condenação que foi mais ou menos, né, gente? Mais ou menos, deu aí uns 20 e coisa de ano, a gente queria mesmo que fosse lá uns 40 e tantos, bem estourado mesmo, mas tá valendo. Entretanto, ele não gostou, se descascou e veio aqui falar umas coisas e vamos ver esse negócio aí. O Brasil pode perfeitamente, no futuro, ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra. E, gente, me impressiona como é que esse cara, ele tá lá ganhando, recebendo. Ô, gente, pelo amor de Deus aí, ó, pessoal. Ô, Congresso, vamos dar um jeito nisso aí? Não dá não, porque esse cara tá ganhando, recebendo, pra ficar lá falando merda. A nova dele é: vamos bombardear o Brasil. Inclusive, outro dia, alguém que mora fora do Brasil veio me perguntar se era verdade que o Trump tá pra bombardear o Brasil. Pensa bem. Na cabeça careca do Bananinha, vai qualquer hora. Porque só ele que acredita que o Trump gosta tanto assim do pai dele. Se nem a Michelle tá gostando, que dirá o Trump. Porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Qual seria esse futuro? Em quanto tempo seria esse futuro com possibilidade de intervenção militar na sua concepção? Olha, ano que vem a gente tem eleição. Se nós não tivermos uma ampla participação da oposição, se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, onde a população brasileira siga com medo de expressar as suas opiniões. Gente, eu sinceramente, eu não sei não, viu? Eu acho que tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada, porque assim, o Lula ganhou para presidente, tá bom. O Lula ganhou, mas eu tenho a sensação de que quem segue com medo de manifestar o voto é a gente. É a gente que votou no Lula, que elegeu o Lula, é que segue com medo de manifestar o voto. Que é um povo tão doido. Esse povo do Bolsonaro, esse fã-clube que ele tem, é um povo tão alienado, tão alucinado. Eu desconfio até que o próprio Bolsonaro, se pudesse, dava fim neles. É verdade. Aí vir falar: ô, Bananinha, por favor, Eduardo, tenha dó e boa educação, vir falar que a oposição, no caso, a extrema-direita, não se sente segura para manifestar o seu voto, só se manifestar o voto deles for, de repente, começar a bater na gente no meio da rua. Porque, de algum modo, todo tipo de agressividade eles já vêm fazendo quando o voto não é tal qual deles. A última agora, eu não sei se vocês viram, se vocês estão sabendo disso aí, é que eles querem minar os nossos empregos. Essa mão de obra escrava que a gente tem aqui, que já é uma forma de trabalho, em que a gente trabalha demais para ganhar de menos, pois é. A ideia agora é o quê? Você tem aí na sua empresa, aí no seu comércio, você tem aí 5 funcionários que você tem certeza que votaram no Lula, demite eles, sabe? Vim falar que eles é que não têm condição de demonstrar o voto. Oprimido é nós, gente. Vocês não é oprimido em nada, não. No máximo que a gente vem é sentar e rir de vocês. Mas o nosso sorriso ainda não virou murro na cara nem bala de canhão. Porque vocês, que são aí essa trupe do Bolsonaro, se pudesse, andava armado para atirar na gente. Vou ter que deletar tweets através de ordens secretas, né? Não puder falar a verdade sobre Lula e assim por diante. Por que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? Primeiro, que os Estados Unidos já não é mais o farol da democracia. Bem que a gente queria, que a gente gostaria e que seria lindo se os Estados Unidos de fato fosse o farol da democracia.
Os Estados Unidos teve a sua democracia aniquilada dentro do próprio processo. Aí é um problema deles, não é um problema nosso, não. Uma vez não reconhecendo... Mas o senhor, deputado, o senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. É como o Churchill diz, né? Naquele caso com o Chamberlain. Voltou lá da Alemanha com um acordo do Hitler nas mãos. E o Churchill alertou. Poderia ter escolhido entre a desonra e a guerra. Escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Eu prefiro não fechar os meus olhos para a realidade que acontece no meu país. Isso não vai evitar o sacrifício, ou melhor, vai postergar o sacrifício e quando a conta vier, virá ainda maior. Quando a conta vier, ela virá ainda maior. É muito fácil a gente ficar aí falando que não tá nem aí, ó. Tanto faz, tanto fez, se o país começar a ser invadido pelos Estados Unidos, se acontecer uma guerra e pai coisa, quando você não tá aqui, seu idiota! Seu imbecil de marca maior. Aí é muito fácil a gente ficar gritando que tanto faz, porque não tá no seu. É uma atrocidade atrás da outra que esse cara fala. E ele fala tudo isso e recebe e vive lá às custas da gente. Você que tá aí do outro lado, você que tá aí do outro lado, que fica aí brigando todo dia, que o governo tá pagando Bolsa Família para quem tá morrendo de fome, briga por causa de uma merda dessa daqui. Se orienta, se oriente. Para de brigar se tem aí quem tá morrendo de fome, vendendo balinha no sinal, vivendo de Bolsa Família. E presta atenção numa coisa dessa, o cara tá fora do país e essa entrevista aqui conduz para o que ele diz, que ele não se importa se inocentes sofrerem. Ele não tá nem aí se no fim das contas, você que gosta de andar por aí com a bandeira nas costas, gritando Bolsonaro, 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 morrer. Pra ele, não faz diferença nenhuma, cara. É só mais um dia. Menos um babaca. Ixi, Maria. Pra esses Bolsonaros, nenhum de nós faz falta. Tanto faz se você gosta de vestir vermelho, você gosta de vestir verde e amarelo, você gosta de vestir branco, preto. Tanto faz. Para eles, nós não temos nenhuma importância. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nós somos nomes e números a serem usados. A gente precisa deixar de ser besta e começar a se revoltar com as coisas certas. Nós necessitamos nos revoltar com as coisas e com as pessoas certas. Se revoltem com o Bananinha. Se revoltem com quem merece. Daí, né, o jornalista foi perguntar para ele sobre o pai dele ficar preso na Papuda. Que eu sei que é o quê? Desejo de muito de nós. Mas é claro que ele pensa que assim não vale. Difícil você cobrar coerência, né, de agentes altamente ideológicos, de uma corte que eu considero altamente corrupta como a Suprema Corte brasileira, né? Mas se fossem ter um mínimo de isonomia, imparcialidade e coerência, deveriam mandar o Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. Por exemplo, o ex-presidente Fernando Collor, devido a uma crônica apneia do sono, está em prisão domiciliar. Bolsonaro tem problemas de saúde muito mais graves, passou recentemente por 2 pneumonias. Todo mundo sabe que de tempos em tempos ele é necessário fazer procedimentos hospitalares ou por vezes até grandes cirurgias. Então não faz sentido você colocar ele num presídio comum. Vamos lá? Vamos falar disso? Vamos. Ai, deixa eu cansar, peraí. Bom, ele não vai para um presídio comum, gente. A gente fala que quer ele na Papuda, mas as chances do Bolsonaro ir para a Papuda são pequenininhas. A gente não pode esquecer que apesar de um asno, apesar de ser uma pessoa pavorosa, apesar de carregar nas suas costas mais de 700 mil mortes, esse cara ainda é um ex-presidente do Brasil. Portanto, receberá o tratamento que lhe convém. E assim sendo, ele vai para uma prisão especial. Ele tem direitos, ele tem prioridades, ele tem o que a gente não teria. Nós ia mesmo lá para Papuda, nós vamos mesmo pro presídio que tiver aí pertinho de casa ou de onde a gente quer que cometa um crime. Não é o caso dele. Entretanto, sinceramente, eu vou colocar aqui uma opinião que é minha e que diverge da opinião da maioria das pessoas. Eu também gostaria muito que o Bolsonaro fosse para um presídio
cumprir pena fechada, vendo o sol nascer em hashtag, se é que vocês estão me entendendo. Esse é o meu desejo, tal qual o seu, tal qual o de muita gente. No entanto, eu também acredito que o Bolsonaro tem grandes chances, sim, de cumprir essa pena em casa. E, sinceramente, gente, cumprir essa pena em casa, vocês estão achando que vai ser lindo, que vai ser gostoso? Esse cara vai se sentir extremamente humilhado. Primeiro porque a Michelle não vai aguentar isso aí por muito tempo e eu acho que ela vai... Entendeu? Vai arrumar muita viagem, vai arrumar muito trabalho, vai arrumar muito jeito de deixar ele ficar lá com os pensamentos dele, com os crimes que ele cometeu. Depois que os vizinhos do Bolsonaro já não suportam mais o fato dele estar ali preso, numa casa que inclusive é alugada, Bolsonaro. Que é isso, meu amigo? Seu filho comprou não sei quantas casas, você morava de aluguel, seus filhos são muito ruins para você. Mas voltando, morando num condomínio, atrapalhando a logística toda desse condomínio. Os vizinhos do Bolsonaro estão torcendo e fazendo figuinha pro Bolsonaro ir para um presídio fechado. Por quê? Porque eles sabem que esse bando de doidinho de bairro vai continuar lá na porta, vai continuar fazendo lá as suas vigílias, suas orações e rezando pelo Bolsonaro. Isso pro Bolsonaro é humilhante, porque venhamos e convenhamos, né, gente? O Lula, no tempo que ele ficou preso, a gente não via ele diariamente, nós não víamos. A gente quase não teve nenhuma notícia do Lula. Mas não ver o Lula também não desgastou a imagem política dele. Também nos deu a sensação de que o Lula permanecia lutando. E ver o Bolsonaro aí do jeito que ele é, primeiro que ele já é um covardão, um capetão, porque um capitão nunca foi. Um capetão, covarde pra danar. Tá se borrando todo dia. De soluça, diarreia, não passa nada. Vocês acham mesmo que esse cara vai ficar bem dentro dessa casa? A maior prisão desse cara tá aqui dentro da cabeça. Quanto mais ele for fazendo atrocidades e besteiras, mais o STF vai fechar os recursos para ele. Não os de doença, que isso é legítimo e tá na lei. Mas essas visitas que hoje ele ainda recebe vão reduzir ainda mais. Essa casa dele vai se tornar, de fato, um lugar onde a única coisa que ele vai querer é o descanso final. Ir lá encontrar com Jesus, só que não. Vocês estão entendendo? Mas eu penso também que Alexandre de Moraes vai fazer de tudo para repetir com o Bolsonaro aquilo que aconteceu com o Clezão. Né? Aumentar a burocracia para receber um atendimento médico ou impedir a análise do seu caso para que ele fique em prisão domiciliar na tentativa de assassiná-lo. Ninguém quer matar Bolsonaro, não. Para. Se alguém for matar Bolsonaro, se alguém for fazer alguma coisa dessa, vai ser um de vocês mesmo, porque vocês aqui são malucos, que tem aí essa psicose que precisa de apagar os outros. Não, ninguém vai. Ninguém aqui tá afim disso, ninguém. Isso é conversa fiada. E sabe também quem não tá muito afim de nada com o Bolsonaro? O Trump. Eu separei um videozinho aqui pra vocês verem, porque assim, eu achei tão delicioso, eu quero que vocês vejam também. Não tem nem muita coisa pra falar a respeito disso, mas eu faço questão. É de mim para vocês. Bolsonaro was just found guilty by the Supreme Court. You've been very clear that you would apply sanctions. Are you thinking further sanctions to Brazil because of this, Bolsonaro? Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man. And I don't see that happening. Viram, né? Eu nem interrompi. Pra vocês que ficam falando que eu fico falando o tempo inteiro, é que eu fui vacinada com a agulha do Faustão. Ô, louco, meu! Só se liga do que ele falou. Foi como se ele dissesse, sabe quando aquele seu amigo tá falando, e aí você não sabe o que dizer, você só diz, é foda ou complicado. Foi isso que o Trump mandou. Sei lá se Trump ainda vai se preocupar com o Brasil. Acho que aquele crime de ódio que acabou de acontecer lá nos Estados Unidos, né, da morte daquele rapaz, vai servir de gancho para ele, dizer que ele tem outras coisas para se preocupar, tá certo? Acho que nesse momento
Bolsonaro está fudido e é isso mesmo e tá ok. Pra você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu quero te agradecer e quero te pedir. Já se inscreve nesse canal, não tá inscrito? Se inscreve. Ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo aqui. E deixa o seu comentário. E se você é um daqueles doidinhos de bairro que sempre vem aqui tentar me avacalhar e me mandar calar a boca, eu não vou calar, mas te convido a repensar, mudar os seus pensamentos aí, parar de ficar com ódio de quem recebe Bolsa Família e começar a ficar com ódio de quem tá louquinho pra, de repente, uma bazuca invadir a sua casa, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima, gente. Tchau!